Tudo começou quando Larissa, uma jovem estudante de enfermagem, conseguiu um estágio noturno em um hospital público afastado da cidade. Era uma oportunidade rara, um hospital com fama de ser tranquilo durante a madrugada, onde os plantões passavam devagar e, segundo os boatos entre os estagiários, os pacientes dormiam a maior parte do tempo. Larissa, precisando de horas práticas para completar o curso, aceitou sem pensar duas vezes. Seu primeiro plantão foi em uma quinta-feira chuvosa. Ao entrar na ala psiquiátrica, onde ficaria responsável por checar sinais vitais e repor medicações simples, sentiu um arrepio estranho que percorreu toda a espinha. O corredor parecia mais escuro do que deveria, mesmo com as luzes fluorescentes piscando no teto. É só nervosismo, pensou, tentando ignorar o fato de que o silêncio era tão absoluto que ela podia ouvir seu próprio coração batendo. A supervisora da ala, uma enfermeira idosa chamada Dona Célia, entregou-lhe uma prancheta com os nomes dos pacientes e disse em voz baixa: "Evite o quarto 23. A porta está trancada. Não é da sua alçada." Larissa quis perguntar mais, mas o olhar sério de Dona Célia a fez recuar. Ela seguiu a rotina como instruída, aplicou injeções, trocou curativos, anotou batimentos cardíacos. Tudo parecia sob controle, até as luzes começarem a piscar novamente, agora com mais frequência. Ao passar pelo corredor, ouviu o som metálico de uma maca sendo arrastada, mas não havia ninguém por perto. O barulho ecoava e vinha justamente da direção do quarto 23. Curiosa, ela se aproximou devagar. Encostou o ouvido na porta e ouviu um sussurro. Alguém chorava. Mas ninguém deveria estar lá dentro, certo? Na noite seguinte, Larissa voltou para o plantão decidida a entender o que se passava naquele quarto. Esperou Dona Célia sair para o refeitório e, aproveitando o momento, pegou a chave mestra na sala de suprimentos. Aproximou-se do quarto 23 com o coração acelerado. A fechadura rangeu alto ao girar a chave, e a porta, pesada, se abriu lentamente. O cheiro que saiu de lá de dentro era de mofo, desinfetante velho e algo podre, difícil de descrever. O quarto estava vazio, exceto por uma cama enferrujada, uma cadeira virada no canto e manchas escuras no chão que pareciam sangue antigo. Antes que pudesse entrar por completo, ouviu um estalo atrás de si. A porta se fechou sozinha, trancando-a lá dentro. Larissa tentou girar a maçaneta, mas ela parecia travada por dentro. E então, o choro recomeçou. Agora mais alto, mais próximo. Não vinha da sala, mas de dentro da parede. As luzes do quarto 23 piscaram e então se apagaram de vez. Larissa, desesperada, usou o celular para iluminar o espaço. Quando apontou a lanterna para o espelho empoeirado acima da pia, viu algo refletido que não estava ali antes. Uma mulher de jaleco ensanguentado, olhando diretamente para ela com os olhos vazios e a boca costurada com linhas pretas. Larissa se virou bruscamente, mas não havia ninguém. O espelho, porém, mostrava a mulher ainda lá, agora atrás dela, com as mãos estendidas. Larissa gritou, bateu na porta com força, implorando por ajuda. De repente, tudo ficou silencioso. A porta se abriu sozinha, e o corredor estava vazio. Ela correu até a sala da supervisão, trêmula. Dona Célia não parecia surpresa. Apenas disse, "Eu avisei para não abrir aquela porta. Agora ela te viu." Antes que Larissa pudesse responder, a enfermeira simplesmente voltou a escrever em sua prancheta, como se nada tivesse acontecido. Larissa tentou esquecer o episódio, mas nas noites seguintes, mesmo em casa, coisas começaram a acontecer. Sonhava com a mulher do espelho. Acordava com marcas vermelhas nos braços, como se alguém a tivesse segurado. Em um dos sonhos, a mulher sussurrava, "Você pegou o meu lugar." Certa noite, ao tomar banho, Larissa viu o espelho do banheiro embaçado formar palavras, "Volte para cuidar de mim." Ela foi ao hospital buscar respostas e descobriu, por uma técnica mais antiga, que anos atrás, uma enfermeira chamada Marília havia enlouquecido durante o plantão e cometido suicídio dentro do quarto 23, costurando os próprios lábios e escrevendo, com o próprio sangue, que ninguém mais a escutava. Desde então, o quarto era mantido trancado. Aqueles que se aproximavam demais
acabavam atraindo a atenção dela. Larissa percebeu, tarde demais, que abrir aquela porta foi como abrir um vínculo direto com o espírito atormentado de Marília. Na última noite de estágio, Larissa foi encontrada desacordada dentro do quarto 23. Ninguém sabia como ela entrou, pois a chave mestra estava trancada na sala de suprimentos. Quando os enfermeiros a retiraram de lá, ela estava com os lábios parcialmente costurados, usando linhas cirúrgicas roubadas da ala de curativos. Seus olhos estavam abertos, mas ela não reagia. Desde então, está internada na própria ala psiquiátrica onde estagiava, olhando fixamente para o espelho do corredor. Os médicos dizem que ela repete sempre a mesma frase, como um sussurro: "Eu tenho que cuidar dela. Eu sou a enfermeira agora." Quarto 23 foi selado com concreto e pintado de branco. Mas às vezes, durante a madrugada, pacientes afirmam ouvir alguém chorando atrás da parede. Um choro baixo e familiar. Alguns dizem que é Larissa, tentando voltar. Outros juram que agora são duas vozes, misturadas. E que Marília, enfim, encontrou alguém para ficar no seu lugar. Quando Bianca foi transferida para o Hospital São Vicente, no interior do Paraná, ela não imaginava que aquele seria o seu último estágio. Jovem, dedicada e apaixonada pela profissão, sonhava em salvar vidas e aprender tudo o que pudesse antes da formatura. A unidade onde foi alocada era antiga, com paredes manchadas de infiltração e um cheiro constante de éter e tempo. No primeiro dia, o coordenador apenas olhou nos olhos dela e disse: "Aqui, você só precisa seguir duas regras. Nunca ignore um chamado de código vermelho, e nunca, jamais, atenda se ele vier da ala desativada." Bianca sorriu, achando que era uma piada. Mas naquela noite, quando ficou sozinha na enfermaria, ouviu pela primeira vez a voz no rádio: "Código vermelho na ala 5. Seu coração disparou. A ala 5? Aquela estava interditada há anos, segundo o próprio coordenador. Ela não respondeu. E o rádio repetiu, insistente: "Código vermelho na ala 5, paciente em parada." Mas o que ela viu ao tentar ignorar o chamado fez o sangue gelar. A luz do corredor começou a piscar, e alguém passou correndo na direção da ala interditada, vestindo o mesmo jaleco branco que ela. Nos dias seguintes, Bianca tentou se convencer de que aquilo foi um truque da mente cansada. Porém, todas as noites, às 3h07 em ponto, o rádio chamava com o mesmo tom urgente: "Código vermelho na ala 5. Não importava se estava desligado. Não importava se estava em outro andar. A voz surgia. E sempre que ela não respondia, algo acontecia. Seringas fora do lugar, termômetros quebrados, um paciente que dizia ver a enfermeira do corredor preto. Bianca começou a investigar. Descobriu que a ala 5 foi fechada há mais de 15 anos após um incêndio misterioso. Uma estagiária morreu queimada, trancada por dentro da sala de emergência. O laudo oficial dizia que foi um acidente, mas alguns funcionários antigos falavam em sussurros sobre um erro de protocolo e uma chamada de código vermelho que foi ignorada. Desde então, quem entra lá, ouve a mesma coisa. Um pedido de socorro. Sempre na mesma hora. Sempre do mesmo jeito. E ninguém nunca teve coragem de responder. Movida pela culpa e curiosidade, Bianca decidiu quebrar as regras. Naquela noite, preparou tudo, ligou uma lanterna no bolso, prendeu o crachá com fita isolante e desceu até a ala interditada, que ficava abaixo do subsolo. O acesso estava bloqueado por tábuas de madeira e fita de contenção. Ela arrombou com o pé. O corredor era diferente de tudo que já tinha visto. As paredes estavam carbonizadas e um cheiro forte de carne queimada impregnava o ar. No final do corredor, uma porta vermelha tremia sozinha, como se alguém batesse do outro lado. O rádio tilintou no bolso do jaleco. Código vermelho na ala 5. Paciente em parada. Enfermeira, responda. A voz parecia viva. Bianca, contra todo o bom senso, respondeu: "Estou a caminho." A porta parou de tremer. O silêncio tomou conta. E quando ela abriu, viu a cena congelada no tempo. Uma maca queimada, instrumentos derretidos no chão e, deitada na cama, uma mulher com o rosto derretido, mas os olhos ainda vivos. Ela sussurrou: "Você me ouviu." A mulher estendeu a mão para Bianca.
A pele dela parecia ser derretida, mas os olhos choravam. Fiquei esperando tantos anos. Eu gritei, pedi socorro. Bianca se aproximou, em estado de choque. Algo dentro dela dizia para correr, mas ela não conseguia. Uma força invisível a mantinha ali, presa naquele quarto carbonizado. Quando encostou na mão da mulher, um clarão a envolveu, e ela foi tomada por uma visão intensa. Viu a estagiária, trancada no quarto durante o incêndio, batendo na porta, gritando pelo rádio enquanto todos ignoravam. Viu o coordenador de plantão simplesmente desligando o equipamento. Viu o fogo subindo pelas paredes, consumindo tudo, menos a raiva, a dor e a promessa de nunca deixar o chamado sem resposta. Quando voltou a si, estava sozinha no quarto, mas uma marca em seu pulso a fazia sangrar em espiral. Letras surgiam na pele. Agora é sua vez de chamar. Bianca tentou contar o que aconteceu, mas ninguém acreditava. A psicóloga do hospital dizia que ela estava sofrendo de estresse agudo. Foi afastada por uma semana. Mas durante esse tempo, o rádio de sua casa ligava sozinho às 3h07. Sempre a mesma voz. Código vermelho na ala 5. Paciente em parada. Enfermeira, responda. E agora, ela via reflexos da mulher no vidro do chuveiro, nas janelas do ônibus, nos corredores vazios. Voltou ao hospital desesperada, tentando selar a ala. Mas era tarde. A energia elétrica começou a falhar em todos os andares. Os alarmes soaram sem motivo. Pacientes começaram a dizer que viam uma mulher queimando andando pelos quartos. E, pior, outros estagiários começaram a ouvir o código vermelho, vindo de locais diferentes. A maldição estava se espalhando. Porque alguém respondeu. E a mulher queimada agora tinha um novo propósito: fazer com que ninguém nunca mais ignore um chamado. Bianca desapareceu. Seu último registro nas câmeras de segurança mostra ela entrando na ala 5, às 3h07. A gravação termina com um clarão branco, seguido de um ruído estático. Nunca mais foi vista. Desde então, o hospital evita estagiários em plantões noturnos. Mas sempre há um curioso. E sempre, às 3h07, alguém ouve o rádio chamar. Código vermelho na ala 5. Paciente em parada. Enfermeira, responda. Há relatos recentes de outros hospitais da região recebendo a mesma chamada, mesmo sem rádio conectado. Alguns dizem que Bianca agora é a nova voz. Outros afirmam que ela está presa entre os corredores carbonizados, esperando que alguém a resgate. Mas uma coisa é certa: se você ouvir o código vermelho vindo de um lugar onde não deveria, nunca responda. Nunca entre. Porque uma vez que você atende, nunca mais será só você. Camila sempre soube que trabalhar no turno da meia-noite em um hospital antigo seria desafiador, mas nada preparou para o que encontraria no Hospital Nossa Senhora da Piedade. Logo no primeiro dia, enquanto preenchia relatórios ao lado da máquina de café, uma técnica de enfermagem mais velha sussurrou algo estranho. Se ouvir alguém chamando do vestiário antigo, finja que não ouviu. Camila riu, achando que era uma piada de recepção, mas percebeu que ninguém mais sorriu. Naquela madrugada, entre uma checagem de sinais vitais e outra, Camila resolveu ir até o banheiro no subsolo. Passando pelo vestiário antigo, que estava desativado e com a porta encostada, ouviu uma voz fraca e feminina chamando: "Enfermeira, por favor." A voz estava baixa, como se a pessoa estivesse com dificuldade para respirar. Camila hesitou, encostou o ouvido na porta e perguntou quem estava ali. Mas, ao invés de resposta, ouviu o barulho metálico de um armário abrindo e algo se arrastando pelo chão. Assustada, Camila deu 2 passos para trás e decidiu não abrir a porta. Voltou correndo ao andar de cima, com a respiração ofegante, tentando se convencer de que era apenas sua imaginação. Na manhã seguinte, comentou com a supervisora sobre o que ouviu. A mulher apenas suspirou e perguntou: "Você abriu a porta?" Camila negou com a cabeça, e a supervisora respondeu: "Então ainda tem tempo." Aquilo a perturbou o dia inteiro. Ao voltar para o plantão noturno, foi até a biblioteca do hospital, onde encontrou arquivos antigos. Descobriu que o vestiário foi desativado após um caso horrível,
uma enfermeira desapareceu durante o expediente. Seu nome era Lourdes. Foi vista pela última vez entrando naquele mesmo vestiário. Acreditava-se que tinha abandonado o cargo, mas testemunhas relatavam ouvir sua voz até hoje, chamando por ajuda. Diziam que, quando alguém respondia, sumia também. O hospital abafava os casos, mas os funcionários mais antigos sabiam que ali, algo havia sido enterrado, literalmente. Determinada a entender o que acontecia, Camila decidiu instalar um gravador de voz perto da porta do vestiário. Voltou ao local na madrugada seguinte, deixou o dispositivo ali escondido e passou a noite fingindo normalidade. Pela manhã, ao ouvir o que foi captado, sentiu um calafrio. A fita começava com silêncio, e então a voz surgia. Fraca, cansada, mas nítida. Enfermeira, estou com frio. Depois, um som de respiração ofegante, seguido por batidas na madeira e um sussurro rouco. Você é a próxima. Camila derrubou o gravador no chão. O áudio terminava com algo arranhando o microfone. Ao olhar pela janela, percebeu algo ainda mais perturbador. A porta do vestiário estava aberta, mesmo trancada com corrente. Ela desceu correndo, e quando chegou, encontrou apenas a corrente no chão, retorcida, como se tivesse sido quebrada de dentro para fora. Aquela noite, o plantão foi silencioso. Silencioso demais. Até que, às 3h42, a energia oscilou. E todos os relógios pararam exatamente no mesmo minuto. Nos dias seguintes, Camila começou a mudar. Estava pálida, com olheiras fundas, e passou a falar baixo, quase em sussurros. Alguns colegas notaram que ela evitava olhar para espelhos e se afastava quando alguém a chamava pelo nome. Ela revelou a uma colega de confiança que tinha começado a ouvir a voz de Lourdes até mesmo em casa, nas paredes, no ralo do banheiro e, às vezes, dentro da própria cabeça. Certa madrugada, durante a ronda, uma paciente da UTI começou a gritar: ela está aqui. A enfermeira morta está aqui. A equipe correu, mas não havia ninguém. Apenas Camila, parada, de costas, ao lado do leito. Quando tentaram tocá-la, ela se virou lentamente, com os olhos vazios, e disse: ela quer ser lembrada. Depois disso, Camila foi afastada. Mas, estranhamente, continuava aparecendo nos registros de entrada do hospital. Mesmo com o crachá cancelado. E mais estranho ainda, sua voz foi ouvida em uma gravação de enfermaria, chamando uma auxiliar pelo nome, mesmo estando a quilômetros dali. A direção do hospital decidiu trancar o vestiário novamente e instalar câmeras na área. Porém, todas as noites, entre 3h e 43h45, as câmeras travavam. Quando voltavam, a porta estava entreaberta. Um segurança afirmou ver uma mulher de branco sentada no banco interno, penteando o cabelo diante de um espelho quebrado. Ao tentar se aproximar, ele sentiu as pernas travarem, como se algo o segurasse. Tentou gritar, mas a voz não saiu. Apenas quando deu 2 passos para trás, conseguiu se mover. A gravação daquela noite foi analisada. E lá estava, Camila, parada no canto do vestiário, imóvel, encarando o armário onde Lourdes desapareceu. Mas Camila não podia estar ali. Estava internada em uma clínica psiquiátrica desde a noite do surto. A equipe médica relatava que ela repetia sempre as mesmas frases. Ela está presa. Ela precisa de alguém. E agora, sou eu. Depois disso, novas enfermeiras começaram a relatar sonhos com o vestiário, mesmo sem nunca terem estado lá. O hospital decidiu concretar a entrada do vestiário antigo. Mas, nas semanas seguintes, manchas de ferrugem começaram a surgir na parede onde antes havia a porta. E, todas as madrugadas, alguém relatava ouvir batidas secas no concreto, como se alguém ainda estivesse do outro lado. Camila permanece internada, mas sua condição piora a cada dia. Recentemente, rabiscou nas paredes da cela acolchoada a frase: asterisco asterisco próxima chamada, 3h42. Asterisco asterisco a ala onde tudo aconteceu agora está isolada. Mas ainda existem registros estranhos nos rádios, principalmente nas trocas de turno. Vozes que ninguém reconhece. Chamados que não foram feitos. E sussurros que se repetem noite após noite. Enfermeira, estou com frio. Ninguém mais entra sozinho naquela ala.
E os novos estagiários recebem o mesmo aviso logo no primeiro dia. Se ouvir alguém te chamando do vestiário antigo, não responda. Porque se responder, nunca mais volta sozinha. O Hospital Santa Lúcia sempre foi conhecido por sua arquitetura moderna, mas escondia em seus corredores frios uma ala antiga que nunca havia sido reformada, o setor de armazenamento. Lá ficava a sala dos medicamentos, trancada com uma chave que só os enfermeiros-chefes possuíam. Quando Larissa começou seu estágio noturno, foi avisada: nunca entre na sala dos medicamentos sozinha. Se precisar de algo, peça para o enfermeiro responsável. A princípio, achou estranho, mas não questionou. Até que, em uma noite de plantão, seu chefe sumiu por horas. Um paciente entrou em crise e precisava de morfina com urgência. Desesperada, Larissa pegou a cópia da chave no armário de emergência e foi até a sala proibida. A luz do corredor estava oscilando, e o silêncio era tão pesado que parecia comprimir o ar. Ao abrir a porta, sentiu um vento gelado escapar lá de dentro. As prateleiras estavam empoeiradas, mas havia frascos frescos, com validade atual, organizados com precisão. E no fundo da sala, uma enfermeira de costas organizava as ampolas. "Desculpa incomodar, você trabalha aqui?" perguntou Larissa. A mulher virou lentamente. O rosto não tinha olhos. Larissa gritou e correu de volta para o corredor, deixando a porta escancarada. Um outro funcionário, ao vê-la em pânico, tentou acalmá-la, mas quando ela contou o que viu, ele empalideceu. Disse que a última vez que alguém entrou sozinho naquela sala foi há 3 anos. E nunca mais voltou. A chave, depois disso, havia sido recolhida. Larissa ficou em choque. Jurava que tinha pego no armário de emergência. Mas quando voltaram juntos até lá, a cópia não existia. O armário estava trancado com cadeado e não havia sinal de arrombamento. Durante a troca de turno, Larissa tentou esquecer. Mas, naquela madrugada, algo mais aconteceu. O paciente em crise, que recebeu a morfina que ela pegou naquela sala, morreu de parada cardíaca. No laudo, havia algo estranho. A substância no corpo dele não era morfina comum. Era uma composição extinta, usada décadas atrás e proibida desde 1992. Aquilo não fazia sentido. A embalagem parecia nova, mas a substância era de outra época. No dia seguinte, Larissa foi chamada na sala da direção. Evitou contar sobre a aparição, mas mencionou ter usado a chave de emergência. Foi então que ouviu algo ainda mais assustador. Aquele armário jamais teve cópia da chave da sala dos medicamentos. Desde o desaparecimento de uma enfermeira chamada Ruth, 27 anos atrás, ninguém mais mantinha cópias. Segundo relatos antigos, Ruth foi vista pela última vez justamente naquela sala, durante um plantão noturno. A câmera da época captou apenas a porta se abrindo, e nunca se fechando. O vídeo terminava com um chiado e o número 27 piscando na tela. Ruth foi declarada desaparecida. Larissa passou a investigar. Encontrou o registro de funcionários antigos e quase desmaiou ao ver a foto de Ruth. Era a mesma mulher que viu na sala dos medicamentos. O rosto sem olhos. A mesma roupa branca. O mesmo coque no cabelo. A ficha dizia que Ruth era responsável por organizar os remédios controlados, até começar a aplicar substâncias erradas nos pacientes. Nos dias que se seguiram, Larissa passou a ter sonhos recorrentes. Estava sempre dentro da sala dos medicamentos, com a porta trancada. Não conseguia sair. E a cada vez que virava para procurar a saída, Ruth aparecia atrás dela, sussurrando: "Você abriu a porta. Agora precisa organizar." Acordava suando frio, com marcas vermelhas nos pulsos, como se tivesse sido puxada com força. Tentou se afastar do hospital, mas era como se uma força invisível a puxasse de volta. Objetos em sua casa mudavam de lugar. Frascos com etiquetas antigas apareciam em sua bolsa, e uma vez, ao lavar as mãos, viu o reflexo de Ruth no espelho atrás dela. Voltou ao hospital determinada a encerrar aquilo. Levou consigo um celular para gravar. Entrou na sala novamente, e tudo parecia igual. Mas agora, os frascos estavam organizados em fileiras perfeitas, com etiquetas datadas de 1997. Ao fundo,
O mesmo armário de metal se abriu sozinho. E uma voz preencheu a sala. Você me ajudou, agora é sua vez de ficar. A gravação feita por Larissa foi encontrada horas depois, por outro funcionário que estranhou sua ausência. O vídeo mostrava apenas a porta da sala se fechando atrás dela. Dentro, tudo parecia normal. Mas, aos poucos, a imagem ia escurecendo, como se uma sombra tomasse o ambiente. A última coisa que se ouve é Larissa dizendo: "Eu só queria ajudar", seguida de um sussurro que repete: 27, 27, 27. O número começou a aparecer em lugares inusitados, impressos nos papéis de relatório, piscando nas telas dos monitores, rabiscados nos prontuários. E mais uma vez, pacientes começaram a morrer por causas misteriosas, todos após serem medicados por enfermeiros novatos. A diretoria alegava falha humana. Mas havia um padrão. Todos os envolvidos relatavam ter ouvido passos dentro da sala dos medicamentos, mesmo com a porta trancada. E, cada vez mais, relatos surgiam de uma mulher que organizava os frascos durante a madrugada, mesmo que a sala estivesse vazia. Atualmente, o setor foi fechado definitivamente. Mas relatos continuam. Enfermeiros novos dizem ouvir a porta bater durante a madrugada, mesmo sem ninguém por perto. Outros afirmam ter visto luz acesa lá dentro, quando não deveria haver energia naquela ala. E uma estagiária mais jovem, em seu primeiro plantão, contou ter encontrado uma chave antiga em seu bolso, com o número 27 gravado. Ninguém sabe como ela conseguiu. O hospital mantém silêncio sobre o caso. Mas boatos circulam entre os corredores. Ruth ainda organiza a sala. E agora, Larissa também. Quem entra, nunca volta igual. E quem usa os medicamentos daquela sala, carrega um pouco da maldição com cada dose aplicada. Se você for um estagiário e escutar algo vindo da sala dos medicamentos, ignore. Nunca aceite chaves de estranhos. E, principalmente, nunca entre sozinho. Porque uma vez que você pisa lá dentro, a porta pode se fechar para sempre. A ala 9 do Hospital São Rafael estava desativada há anos. Trancada com cadeados enferrujados e sem energia elétrica, era evitada por todos, até pelos mais antigos. Ninguém gostava de falar sobre ela. Era como se a simples menção daquele lugar fosse suficiente para trazer má sorte. A maioria dos novos enfermeiros sequer sabia de sua existência, pois não aparecia nos mapas oficiais do hospital. Mas tudo mudou quando uma forte tempestade atingiu a cidade e parte do prédio principal ficou sem energia. Como medida emergencial, a direção decidiu usar a ala 9 como abrigo temporário para pacientes estáveis. Foram feitas limpezas rápidas, iluminação emergencial foi instalada e 5 pacientes foram realocados para lá. Jéssica, enfermeira recém-contratada, foi uma das designadas para cobrir o turno da noite naquele setor esquecido. No primeiro dia, tudo parecia tranquilo, apesar do clima pesado. Mas, exatamente às 3h33, ela escutou o som de uma maca sendo arrastada pelo corredor, mesmo com todos os pacientes dormindo. O som era metálico, seco, como se algo pesado estivesse sendo puxado com força contra o piso de cerâmica. Jéssica levantou-se da cadeira e seguiu até o corredor, iluminado apenas pelas luzes de emergência. Ao virar o canto, viu uma maca parada ao lado da parede. A princípio, achou que algum paciente tivesse saído da sala por conta própria, mas ao conferir os quartos, todos estavam nos leitos. O mais estranho era que a maca tinha marcas de ferrugem, diferente das que estavam sendo usadas atualmente. Quando voltou ao posto de enfermagem, encontrou uma prancheta sobre a mesa que ela jura que não estava ali antes. Nela, um formulário antigo, preenchido com caneta vermelha, informava a internação de um paciente chamado Vicente de Lima, quarto 903. Mas não havia quarto 903. Os quartos daquela ala iam apenas até 902. Intrigada, Jéssica perguntou à supervisora na manhã seguinte, que imediatamente empalideceu e mandou que ela nunca mais falasse sobre aquilo. "Você não deve pronunciar esse nome aqui dentro", disse, em voz baixa. "Você não sabe o que está chamando." Sem conseguir ignorar o ocorrido, Jéssica começou a investigar. Descobriu que, 22 anos atrás, a ala 9 era usada para pacientes psiquiátricos em observação. Um deles, Vicente de Lima,
havia sido internado após apresentar comportamentos extremamente violentos. Segundo os relatos, ele dizia ouvir vozes que mandavam esvaziar o hospital. Após semanas de silêncio, Vicente surtou numa madrugada e assassinou 4 pacientes e uma enfermeira. O massacre foi abafado pela administração, que decidiu selar o setor e arquivar os documentos. Apenas os enfermeiros mais antigos sabiam da história, e preferiam esquecer. Jéssica, no entanto, sentia que algo ainda estava ali. Começou a perceber que os pacientes alocados na ala 9 estavam agitados, mesmo sedados. Um deles, que mal falava, sussurrou durante a madrugada: "Ele ainda está aqui, de pé no quarto vazio." Quando Jéssica foi verificar, percebeu que o quarto 903 existia sim, mas do lado de fora, onde uma porta antiga havia sido coberta com placas de aço. E nela, alguém havia arranhado com as unhas a frase: "Eu não saí." Na noite seguinte, movida por um impulso estranho, Jéssica pegou as chaves de emergência e foi até a porta selada. As placas estavam enfraquecidas pela ferrugem, e ao retirar os parafusos, revelou uma porta de madeira antiga com o número 903 quase apagado. Ao abri-la, encontrou um quarto completamente preservado, com uma maca no centro e correntes penduradas nas paredes. O cheiro de mofo e sangue era insuportável. No chão, desenhos circulares feitos com sangue seco cobriam o piso. E no teto, uma inscrição aterrorizante: "Ele volta às 3h33. O relógio do corredor acusava 3h31. Jéssica, assustada, tentou sair, mas a porta se fechou com força, jogando-a ao chão. Um sussurro começou a preencher o quarto. Era grave, arrastado, repetindo seu nome como um feitiço. "Jéssica! Jéssica!" Ela gritou, tentou abrir a porta, mas estava trancada. No último segundo, antes de desmaiar, viu um homem alto, magro, com o rosto coberto por bandagens, parado ao lado da maca. Seus olhos não eram olhos. Eram buracos vazios e escuros, que pareciam sugar toda a luz do ambiente. Jéssica acordou no posto de enfermagem. A porta do quarto 903 estava selada novamente. Ao relatar o que viu, ninguém acreditou. Disseram que ela havia dormido em serviço e sonhado tudo aquilo. Mas algo estava diferente nela. Seus olhos estavam vermelhos, e sua pele, pálida. Começou a falar sozinha. Durante os plantões, passava horas olhando para o corredor vazio. Testemunhas dizem que ela sorria para o nada e anotava coisas em papéis em branco. Uma semana depois, desapareceu. Sua última anotação dizia: "Agora sou eu que cuido do 903. Desde então, ninguém mais entra na ala 9. Mesmo desativada, luzes continuam acendendo durante a noite. O som da maca arrastando voltou. E, às 3h33, enfermeiros relatam ouvir batidas no metal onde está a porta selada. Batidas rítmicas. 3 de cada vez. Como se alguém estivesse chamando. Tentando sair. Ou, esperando por quem vai abrir novamente. A ala 9 está, mais uma vez, interditada. Mas há boatos de que pacientes que chegam ao hospital durante a madrugada, por engano, são levados até lá por uma enfermeira de olhos vermelhos. A direção nega, é claro. Dizem que a ala está vazia e que ninguém mais tem acesso. Mas um técnico de manutenção relatou ter encontrado seringas usadas e lençóis trocados na última inspeção. E o mais assustador, ao revisar as câmeras antigas da ala, viu a gravação de uma mulher parada diante do quarto 903, com uma prancheta na mão. A imagem congela no momento exato em que ela vira para a câmera. É Jéssica. Ela sorri. E então, a tela pisca e surge a mesma frase vista no teto do quarto. Ele volta às 3h33. Os poucos que conhecem a história contam que Vicente nunca foi apenas um paciente. Era um portal. Um receptáculo. E o que habita o quarto 903 está esperando por mais alguém. E se você ouvir a maca sendo arrastada durante a noite, não vá ver. Porque quem entra na ala 9 nunca sai sozinho. A noite já caía pesada sobre o Hospital São Marcos quando Mariana entrou para seu último plantão como enfermeira. Depois de anos dedicados, ela estava cansada,
mas sentia que aquele seria um turno diferente. O setor designado era o 5º andar, área conhecida por pacientes com doenças crônicas, mas também por relatos estranhos entre a equipe. Ela ouviu sussurros sobre o plantão final, a última noite em que um enfermeiro podia encarar a ala sem ser marcado por algo inexplicável. Mariana sorriu, desacreditada, enquanto ajeitava seu jaleco e conferia os prontuários. À medida que a noite avançava, sons abafados se tornavam mais frequentes. Passos no corredor vazio, murmúrios incompreensíveis e portas que batiam sozinhas. Às 2h17, sua atenção foi chamada para o quarto 512, onde a luz piscava sem motivo aparente. Decidiu verificar, mas quando abriu a porta, encontrou apenas um leito vazio e uma cadeira virada, como se alguém tivesse saído às pressas. O relógio marcava 2h30 quando Mariana ouviu uma voz baixa e distante sussurrar seu nome. Mariana. O chamado vinha do final do corredor, perto do elevador de serviço. Movida pela curiosidade e um pouco de receio, ela caminhou devagar, olhando para os lados. O corredor parecia se estender mais do que o normal. As luzes piscavam em uma frequência irritante e o ar ficou gelado. Ao chegar perto do elevador, o painel de controle começou a piscar e uma porta se abriu sozinha no fim do corredor, revelando uma escada que descia para o subsolo. Sem pensar 2 vezes, Mariana decidiu descer, mesmo com o coração acelerado. As escadas rangiam sob seus passos e o cheiro de mofo aumentava. Lá embaixo, uma série de portas pequenas, cada uma numerada com símbolos estranhos que ela nunca tinha visto. Em uma delas, um leve lampejo de luz escapava pela fresta. Mariana encostou o ouvido e ouviu um sussurro insistente: "Vem, ajuda." O corredor do subsolo parecia não ter fim. Cada porta que Mariana abria revelava um quarto vazio, exceto o último, onde uma figura estava sentada no chão, envolta em sombras. A figura levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto coberto de hematomas e olhos profundamente fundos, fixos nela. "Você veio", disse a voz com um tom entre tristeza e ameaça. "Aqui é o lugar onde os esquecidos ficam, onde aqueles que o hospital não quis curar foram deixados para morrer." Mariana sentiu um calafrio subir pela espinha. De repente, portas começaram a bater com força, e gritos sufocados ecoavam pelas paredes. A figura estendeu a mão, convidando-a a se juntar a eles. "Você pode ficar, ou pode sair. Mas saiba, depois de entrar aqui, nada será igual." Mariana recuou, tentando voltar pelas escadas, mas o caminho estava bloqueado por uma sombra que parecia pulsar e se mover como um ser vivo. Desesperada, Mariana tentou lembrar do caminho pelo qual tinha vindo, mas o corredor parecia se transformar diante de seus olhos, paredes se fechando, portas desaparecendo. O som dos gritos se intensificava, misturado com risadas que pareciam vir de várias direções ao mesmo tempo. Em um último esforço, ela conseguiu abrir uma das portas, que a levou a um quarto familiar, seu próprio quarto no hospital, onde deixará sua bolsa e jaleco. Correu até a saída, mas encontrou o corredor vazio e escuro. As luzes apagaram de vez, deixando-a na escuridão total. Um sussurro ao seu lado disse: "O plantão final só termina quando o último sai." Mariana sentiu um toque gelado na nuca e caiu no chão, inconsciente. Quando acordou, estava de volta à sala de descanso, com colegas preocupados ao seu redor. Disseram que ela desmaiara no corredor e foram buscá-la. Mariana tentou explicar o que tinha acontecido, mas suas palavras saíam desconexas, e ela sentia um peso enorme no peito. Nos dias seguintes, começou a perceber mudanças sutis em si mesma. Vozes que ninguém mais ouvia, visões de pacientes que não estavam ali, sombras que se moviam no canto dos olhos. Descobriu que, desde aquela noite, seu crachá parava de funcionar misteriosamente e seus equipamentos apresentavam falhas inexplicáveis. Outros enfermeiros mais experientes a alertaram: o plantão final não é só uma história para assustar. Quem passa por ele carrega uma marca, uma conexão que não pode ser desfeita. Mariana passou a evitar o hospital, mas sentia que algo estava ligado a ela, algo que a puxava para voltar. Hoje, Mariana não trabalha mais no hospital, mas recebe mensagens anônimas, vídeos de corredores vazios e telefonemas com sussurros. Conta que algumas noites ainda ouve o som de portas batendo e passos lentos, que a seguem mesmo quando está em casa. No hospital, a lenda do plantão final continua viva, passada de geração em geração, assustando novos enfermeiros.
Dizem que, enquanto alguém estiver naquela ala no turno da noite, a presença estará sempre à espreita, esperando o próximo a cruzar o limiar do desconhecido. E, se algum dia você for chamado para o plantão final, saiba que não se trata apenas de cuidar de pacientes, mas de enfrentar aquilo que nenhum humano deveria encarar. Porque, no hospital, algumas portas nunca deveriam ser abertas, e alguns turnos nunca deveriam ser terminados. A unidade de terapia intensiva do Hospital São Vicente era conhecida pela sua rigidez e silêncio absoluto. Nenhum ruído era permitido, exceto os bips dos equipamentos que monitoravam os pacientes em estado crítico. Camila, uma enfermeira experiente, sabia que aquele ambiente exigia concentração máxima, mas algo a incomodava desde o primeiro dia. Um silêncio além do esperado, como se o próprio ar pesasse naquele lugar. Durante seu plantão da madrugada, percebeu que as máquinas às vezes disparavam alarmes sem motivo aparente e que, quando olhava para o quarto 14, sentia um frio que a atravessava. Certa noite, enquanto fazia a ronda, ouviu um leve sussurro que parecia vir daquele quarto. Aproximou-se e, para seu espanto, viu a cama vazia, mas o monitor de sinais vitais estava ligado, com a frequência cardíaca pulsando normalmente. Camila sentiu um arrepio e decidiu investigar a história daquele quarto. Ela descobriu que, há poucos meses, o paciente do quarto 14 havia falecido de forma misteriosa, em circunstâncias não esclarecidas pela equipe médica. Desde então, ninguém havia sido internado naquele leito. A frequência cardíaca que aparecia no monitor parecia ser um fantasma do passado, um sinal que não fazia sentido. Os relatos dos enfermeiros falavam de aparições, uma figura pálida, sentada na beira da cama, que desaparecia quando alguém se aproximava. Camila, cética, decidiu instalar uma câmera improvisada para captar qualquer movimento estranho. Durante a noite, a câmera registrou sombras se movendo e uma voz abafada repetindo uma palavra: ajude. Ela sentiu a necessidade de descobrir mais sobre o paciente que ali esteve, mergulhando em arquivos e conversas esquecidas. A vítima se chamava Eduardo, um homem jovem, internado após um acidente grave. Nos últimos dias, Eduardo mostrava sinais de melhora, mas, de repente, seu quadro piorou sem explicação. Nenhum exame apontava a causa para sua rápida deterioração. Camila encontrou anotações antigas do médico responsável, que mencionava tratamentos experimentais aprovados pela família, mas não registrados oficialmente. Conforme as gravações e relatos aumentavam, surgiam histórias sobre Eduardo tentando se comunicar, pedindo ajuda para algo ou alguém que estava com ele no hospital. Em uma dessas gravações, a voz parecia clara e desesperada: "Não me deixe aqui, não me deixe aqui." Camila percebeu que o que quer que estivesse ligado àquele quarto estava preso entre a vida e a morte, pedindo socorro. Determinado a entender o que se passava, Camila fez uma vigília naquela noite. Às 3h13, a luz do quarto piscou e a temperatura caiu drasticamente. A figura apareceu novamente, mais nítida que antes, e desta vez se virou para ela. O rosto era o de Eduardo, mas seus olhos estavam vidrados, vazios de vida, como se sua alma estivesse perdida. Camila sentiu um peso no peito e uma tristeza profunda que quase a fez chorar. De repente, uma mão fria tocou seu ombro. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. O monitor começou a apitar descontroladamente, e ela ouviu a voz, desta vez sussurrando: "Libere-me." Sem saber o que fazer, Camila procurou ajuda com o padre do hospital, que sugeriu uma bênção e um ritual para aliviar a presença presa ali. Após o ritual, a energia na UTI parecia ter mudado, tornando o ambiente menos pesado. Mas a paz durou pouco. No dia seguinte, o monitor do quarto 14 voltou a exibir sinais vitais, e a câmera registrou a mesma sombra. Camila percebeu que o sofrimento de Eduardo não era algo que poderia ser simplesmente afastado. Ela começou a estudar espiritismo e práticas de cura espiritual para tentar ajudar de forma mais profunda. No entanto, a cada tentativa, sentia-se mais envolvida naquele mistério, quase como se estivesse sendo puxada para dentro do quarto vazio. Os colegas começaram a evitar o setor, assustados com o comportamento dela, e Camila ficou cada vez mais isolada, consumida por sua missão. Até hoje, o quarto 14 permanece vazio, mas o monitor nunca está desligado. Enfermeiros evitam passar por perto, e quem trabalha na UTI jura que pode ouvir sussurros no silêncio da madrugada. Camila desapareceu misteriosamente numa noite de plantão,
sem deixar rastros. Alguns dizem que ela se tornou parte da presença que assombra o quarto 14, tentando libertar Eduardo e a si mesma de um ciclo que parece não ter fim. A UTI, antes apenas um lugar de cura, se tornou um espaço de sombras e silêncios eternos. Se algum dia você estiver no Hospital São Vicente e ouvir um sussurro vindo do quarto 14, cuidado, pode ser um pedido de ajuda. Ou um aviso de que o silêncio ali não é apenas ausência de som, mas o grito de quem não consegue partir. No Hospital Santa Helena, havia um espelho antigo, pendurado no corredor da enfermaria, conhecido por todos os funcionários como o espelho da noite. A lenda dizia que quem se refletisse nele após as 2 horas da manhã veria algo além do próprio rosto, um prenúncio do que estava por vir. Laura, enfermeira novata, ouviu sobre essa história no seu primeiro dia, mas acreditava ser apenas superstição de hospital. Na sua 3ª semana, durante um plantão noturno, decidiu desafiar o medo e encarar o espelho. Era uma noite silenciosa, com poucos pacientes, e o relógio marcava exatamente 2h03 quando ela passou em frente ao corredor onde o espelho estava. Ao olhar rapidamente, viu sua imagem refletida, mas algo estava errado. Seu reflexo sorriu, enquanto seu rosto permanecia sério. O sorriso aumentou, ficando cada vez mais sinistro, e Laura sentiu um calafrio que percorreu sua espinha. De repente, a luz pisca, e o corredor parece se distorcer ao redor dela. Assustada, Laura virou-se para fugir, mas percebeu que seus movimentos estavam lentos, como se estivesse presa em um líquido invisível. O reflexo no espelho começou a falar, repetindo palavras que Laura não entendia, mas que causavam uma sensação de medo crescente. Tentou desviar o olhar, mas seus olhos estavam fixos no espelho, incapazes de se afastar. O ambiente ficou frio, e uma sombra escura começou a emergir da superfície do vidro, ganhando forma humana. A figura tinha os mesmos traços de Laura, mas seus olhos eram completamente negros e vazios. Ela estendeu a mão através do espelho, e uma força invisível puxou Laura para dentro daquela superfície. O último que os outros viram dela foi o seu corpo imóvel, parado em frente ao espelho, enquanto seu rosto, preso na outra dimensão, implorava por ajuda. No dia seguinte, o hospital estava em alvoroço. Laura não havia sido encontrada desde a noite anterior. Equipes de busca vasculharam cada canto do hospital, mas nada. O espelho, por sua vez, parecia normal, embora um reflexo sombrio ainda aparecesse para aqueles que se aproximavam. Alguns funcionários relataram que, ao passar em frente a ele, viam imagens rápidas de Laura presa, tentando sair, ou até mesmo o reflexo da sombra que a havia capturado. A enfermaria ficou tomada por um clima pesado, e a superstição cresceu, transformando o espelho em um símbolo de terror para quem trabalhava lá. Os relatos diziam que, após 2 horas da manhã, o espelho passava a ser uma porta para outra realidade, um lugar onde aqueles que olhavam muito fundo poderiam ficar presos para sempre. Curioso, Paulo, um enfermeiro mais velho, decidiu investigar. Ele estudou a história do hospital e descobriu que o espelho havia pertencido a uma antiga mansão que ficava no terreno antes da construção do hospital. Conta-se que a mansão foi palco de rituais ocultistas, onde pessoas desapareciam sem deixar vestígios. O espelho era um dos artefatos usados nessas cerimônias e, segundo a lenda, guardava almas presas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Paulo, preocupado, tentou avisar a direção para remover o espelho, mas foi ignorado. Com o tempo, mais enfermeiros começaram a relatar encontros estranhos com o objeto, e a história de Laura virou um aviso para os recém-chegados. Nunca olhe para o espelho da noite depois das 2 horas. Numa madrugada, durante um plantão de rotina, Paulo decidiu confrontar o espelho. Armado apenas com uma lanterna e sua coragem, ele ficou diante do reflexo após as 2 horas. As luzes começaram a piscar e a sombra apareceu, mais nítida e ameaçadora que antes. Paulo sentiu uma força tentando puxá-lo para dentro do vidro, mas lutou com todas as suas forças e conseguiu se afastar, quebrando o silêncio com um grito de determinação. O espelho estilhaçou-se parcialmente, espalhando pedaços pelo chão. A sombra desapareceu, mas uma sensação fria permaneceu no ar. A partir daquele dia, o espelho foi removido e armazenado em um depósito, longe dos olhos e das mãos dos funcionários. Mesmo assim, os relatos não cessaram. Algumas noites, enfermeiros afirmam ouvir sussurros vindos do depósito onde o espelho está guardado. E dizem que, quem passa por lá tarde da noite,
pode ver um brilho estranho refletido nos pedaços de vidro, como se algo dentro deles ainda estivesse vivo. A história de Laura e do espelho da noite se tornou uma das maiores lendas do hospital, um lembrete sombrio de que certos objetos carregam mais do que a poeira do tempo carregam as sombras do passado, prontas para prender quem se atrever a olhar para elas. Se você algum dia trabalhar num hospital e se deparar com um espelho antigo, cuidado. Olhar para ele depois das 2 horas pode ser o seu último erro. No Hospital Central, havia um corredor conhecido por ser o mais silencioso de todos, o corredor 7. Mesmo durante o dia, o som dos passos parecia se apagar, e à noite, o silêncio se tornava quase absoluto. Rafaela, enfermeira recém-chegada, foi designada para fazer a ronda noturna naquela área, responsável por pacientes em isolamento. Na primeira noite, ao caminhar pelo corredor, sentiu uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada, embora não houvesse ninguém por perto. O relógio marcava 1h47 quando ela ouviu um sussurro tão baixo que quase não conseguiu entender. Ajuda. Pensando ser fruto da imaginação, seguiu em frente, mas os sussurros foram aumentando em intensidade, transformando-se em vozes desconexas, quase como se várias pessoas estivessem tentando falar ao mesmo tempo. Intrigada, Rafaela decidiu investigar a origem daquele som, aproximando-se da porta do quarto 712, onde um paciente idoso estava internado sozinho. Quando entrou, o paciente parecia dormindo, mas o rádio próximo começou a chiar e a emitir sons estranhos. O ar ficou gelado, e as luzes começaram a piscar. O paciente, de repente, abriu os olhos e falou em uma voz que não parecia sua: "Não estamos sozinhos aqui." Rafaela deu um passo atrás, mas a porta se fechou com força atrás dela. Tentou abrir, mas estava trancada. As vozes no corredor tornaram-se ecos distantes, e a sensação de estar presa crescia. No rádio, uma voz sussurrava seu nome, insistente, como um chamado para algo que ela não entendia completamente. Passaram-se minutos que pareceram horas até que a porta se destrancou sozinha. Rafaela saiu correndo do quarto e percebeu que o corredor tinha mudado. As paredes estavam marcadas com inscrições feitas à mão, com palavras de desespero e pedidos de socorro. Ela reconheceu algumas frases como as últimas palavras de pacientes que tinham falecido naqueles quartos ao longo dos anos. As vozes, agora claras, pediam para que ela ajudasse a libertá-las. Mas como? Rafaela sabia que precisava sair dali, mas sentia que algo a puxava para dentro daquele corredor, um lugar onde o tempo parecia não passar e a realidade se distorcia. Ao tentar buscar ajuda, percebeu que os celulares não funcionavam, os aparelhos eletrônicos se desligavam, e os outros funcionários pareciam não ouvir seus chamados. O hospital, naquele momento, parecia abandonado, um espaço fantasma onde apenas ela e as vozes existiam. A cada passo, os sussurros tornavam-se gritos, pedindo para que não deixasse ninguém ali. Rafaela começou a entender que aquelas almas estavam presas por algum motivo, uma presença sombria que as mantinha cativas naquele corredor. Ela se lembrou de histórias antigas sobre o hospital, contadas por enfermeiros mais velhos, sobre uma entidade que se alimentava do medo e da solidão dos pacientes. Decidida a ajudar, Rafaela procurou documentos antigos no arquivo do hospital, onde encontrou relatos de rituais de proteção feitos na construção do hospital, que pareciam ter sido interrompidos por alguma força. Com essas informações, ela buscou auxílio espiritual, convocando um padre e uma médium para realizar um ritual de limpeza no corredor 7. Durante a cerimônia, as vozes ficaram mais intensas, como se resistissem a ser libertadas. O ambiente tremeu, as luzes piscavam, e uma sombra negra surgiu na extremidade do corredor. Com fé e determinação, o grupo conseguiu dissipar a presença, que se desfez em fumaça escura. Desde então, o corredor 7 voltou a ser silencioso, mas diferente daquele silêncio que aterrorizava. Agora, era um silêncio de paz, de descanso para as almas que ali estavam presas. Rafaela continuou trabalhando no hospital, mas nunca mais esqueceu aquela noite. E quando passa pelo corredor 7, ainda sente um leve sussurro, mais como um agradecimento do que um pedido de ajuda. Se algum dia você estiver sozinho no hospital e ouvir um sussurro vindo do corredor 7, lembre-se, pode ser o pedido final de quem espera pela sua ajuda para finalmente descansar. No Hospital São Lucas, havia uma enfermeira chamada Helena, conhecida por sua dedicação e perfeccionismo.
Ela sempre se certificava de que cada medicamento fosse administrado com precisão, pois sabia que a vida dos pacientes dependia daquele cuidado minucioso. Numa madrugada chuvosa, Helena foi designada para cuidar de um paciente grave, o Sr. Almeida, um idoso com várias complicações que necessitava de uma medicação específica, vital para sua recuperação. Enquanto conferia a prescrição, Helena sentiu uma estranha sensação de desconforto, como se algo estivesse errado. Mesmo assim, preparou a dose e foi até o quarto de Almeida. Ao entrar, percebeu que o ambiente parecia mais frio do que o normal, e uma sombra pareceu se mover rapidamente pela parede. Helena aplicou a medicação e, enquanto anotava tudo no prontuário, ouviu um sussurro vindo do canto do quarto. Olhou em volta, mas não viu ninguém. O paciente estava imóvel, os olhos fechados, e o monitor marcava sinais estáveis. De repente, o equipamento começou a apitar, sinalizando uma emergência. Helena correu para ajustar a máquina, mas o alarme não cessava. Quando voltou para o paciente, viu que os olhos dele estavam abertos, mas vazios, como se sua alma tivesse se esvaído. Um frio intenso tomou conta do quarto, e a voz sussurrante voltou, desta vez mais clara. A dose não foi a certa. Helena sentiu um medo que nunca havia experimentado antes. Nos dias seguintes, outras enfermeiras relataram situações estranhas com o Sr. Almeida, que parecia alternar entre a vida e a morte de forma inexplicável. Helena, assombrada pelo ocorrido, revisou todos os registros e percebeu que a medicação que havia aplicado não correspondia exatamente à que estava prescrita. Mas como isso poderia acontecer? Ela sempre conferia tudo com extrema atenção. Quando investigou, descobriu que alguém havia trocado os frascos dos remédios na farmácia do hospital, causando um erro fatal. Essa pessoa jamais fora identificada, e o Sr. Almeida acabou falecendo de forma misteriosa, deixando uma sensação de injustiça e mistério no setor. A partir daquele momento, Helena começou a perceber uma presença constante ao seu redor. Sentia que o espírito do paciente estava ali, tentando comunicar-se, buscando justiça ou talvez apenas o descanso. Durante seus plantões, ouvia passos no corredor vazio, sussurros que pediam a última dose correta. Certa noite, enquanto revisava os prontuários, uma sombra apareceu na beira da cama ao seu lado. Era a figura do Sr. Almeida, pálido e silencioso, olhando diretamente para ela. Sem falar, o espectro apontou para o armário onde ficavam os medicamentos, como se quisesse que Helena descobrisse a verdade. Determinada a fazer justiça, Helena pediu ajuda a colegas e à direção do hospital para reabrir o caso da troca de medicamentos. Embora enfrentasse resistência, ela conseguiu que o erro fosse reconhecido oficialmente. Também solicitou uma cerimônia de reparação para o espírito do Sr. Almeida, com apoio religioso e espiritual. Após a cerimônia, os fenômenos começaram a diminuir, e Helena sentiu uma paz que há muito não conhecia. O hospital reforçou os protocolos de segurança na farmácia, evitando que erros assim se repetissem. A história virou um alerta para todos os profissionais da saúde. Atenção redobrada pode significar a diferença entre a vida e a morte. Até hoje, enfermeiros que trabalham no São Lucas falam sobre a última dose, uma lição viva de que, por trás de cada cuidado, existe uma responsabilidade enorme, e que a vida pode depender de pequenos detalhes. Helena nunca esqueceu o olhar daquele paciente, que ficou com ela para sempre, um lembrete silencioso da importância de seu trabalho. Se um dia você estiver no hospital e sentir um arrepio ao conferir o medicamento, lembre-se, às vezes, aquele gesto simples pode salvar uma vida. Ou, se falhar, pode ecoar na noite como um pedido de justiça que não pode ser ignorado. No Hospital Santa Clara, o quarto 9 era evitado por muitos enfermeiros. Ele ficava numa ala antiga, pouco utilizada, e havia histórias que o tornavam temido, relatos de pacientes que, após ficarem ali, nunca mais eram os mesmos, alguns até desenvolveram quadros de delírio ou pânico inexplicáveis. Mariana, enfermeira jovem e determinada, foi designada para cuidar de uma paciente recém-internada naquele quarto Dona Lúcia, uma senhora com problemas cardíacos, mas estável. Na primeira noite, Mariana sentiu um peso estranho ao entrar no quarto, uma sensação de ser observada. O ambiente estava frio demais, apesar do aquecedor ligado, e uma sombra parecia se mover pelas paredes, desaparecendo quando ela tentava olhar diretamente. Durante os turnos seguintes, Mariana notou comportamentos estranhos em Dona Lúcia, momentos em que a paciente parecia conversar com alguém invisível,
sorrindo de forma forçada, e outras vezes, chorando sozinha, assustada. Numa dessas noites, Mariana ouviu um sussurro vindo do armário do quarto 9. Ao abrir, não encontrou nada além de roupas velhas, mas sentiu uma presença que parecia estar ali, presa naquele móvel. A partir dali, coisas começaram a acontecer. Objetos que sumiam e reapareciam, aparelhos que desligavam sozinhos, e a sombra que ganhava forma um vulto escuro, sem rosto, que parecia se alimentar do medo das pessoas. Mariana decidiu investigar a história do quarto 9 e descobriu que, décadas atrás, aquele espaço foi palco de um acidente trágico. Um paciente com transtornos mentais havia cometido suicídio ali, deixando um rastro de angústia e sofrimento que parecia ter impregnado as paredes. A sombra era, na verdade, a manifestação da dor e da agonia daquele homem, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Tentando ajudar Dona Lúcia, Mariana começou a conversar com a entidade, buscando acalmá-la e entender seu sofrimento. Em uma noite, a sombra apareceu diante dela, numa forma mais humana, e disse com voz rouca: "Não me deixem aqui sozinho." Mariana procurou um padre e uma médium para realizar um ritual de liberação. O processo foi intenso, com fenômenos que deixaram o hospital em alerta, portas batendo, luzes piscando e a sombra gritando em agonia. Mas, aos poucos, a presença começou a se dissipar. Dona Lúcia, que até então estava cada vez mais frágil, teve uma melhora inesperada, como se a paz do quarto 9 tivesse voltado junto com o ritual. Mariana percebeu que havia feito algo mais do que cuidar de uma paciente. Havia ajudado uma alma perdida a encontrar descanso. Apesar do alívio, o quarto 9 nunca mais foi usado para internações. Foi mantido vazio, como um lembrete do que pode acontecer quando a dor e o desespero ficam presos em um lugar. Enfermeiros que passam perto do quarto dizem sentir um arrepio, e alguns afirmam ouvir, ao longe, um sussurro de agradecimento ou talvez um pedido para que ninguém mais seja deixado ali sozinho. Mariana seguiu sua carreira, mas nunca esqueceu aquela sombra, que a ensinou que, na enfermagem, o cuidado vai além do corpo. Envolve também as almas que cruzam o caminho de quem está disposto a escutar. Se você, algum dia, trabalhar em um hospital antigo e ouvir um sussurro vindo de um quarto vazio, lembre-se do quarto 9 do Santa Clara. Um lugar onde o medo pode aprisionar, mas onde a compaixão pode libertar. E que, na escuridão, sempre há uma chance de trazer luz para quem parece estar perdido.